Bora lá, na noite de ontem, o Jornal Nacional da TV Globo entrevistou o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. Já foram entrevistados pelo programa Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Os dois já passaram pela sabatina do Jornal Nacional. Ontem o Tucano, teve a sua vez. O terceiro, então, sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcelos. Vamos para um resumão, Caio, sobre essa entrevista que o Geraldo Alckmin concedeu ao Jornal Nacional. Vamos lá. Vamos lá, eu vou fazer um resumão, fazendo um paralelo com a entrevista. Bom dia pra você, Bom dia. Desculpa a minha indelicadeza, bom dia pra todo mundo que nos ouve. Fazendo um paralelo com a entrevista do Bolsonaro, que foi a entrevista anterior e foi uma entrevista que, ao meu ver, eu acho que pelos números também da internet, não me deixam mentir, é a que mais repercutiu até agora das três. A do Alckmin foi totalmente o oposto, porque a do Bolsonaro foi uma entrevista bastante combativa, bastante enérgica. Sim. E a do Alckmin foi bem flat. O campo da corrupção foi o mais explorado aí pelo William Bonner, pela Renata Vasconcelos, com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Já no início, a Renata Vasconcelos falou: olha, Alckmin, o senhor fechou o acordo com os 8 partidos aí do Centrão, e desses partidos, 41 deputados, 41 políticos são investigados pela Lava Jato. Só que, ao mesmo tempo, eles fazem uma ressonância ao seu discurso de que apoiam a Lava Jato e querem o combate à corrupção. Como é que o senhor explica isso? Ele falou que em todos os partidos há boas pessoas, há bons blocos, e ele já recorreu logo à vice dele escolhida recentemente, a senadora Ana Amélia, pelo PP. O PP é um dos partidos que mais estão enrolados na Lava Jato, mais tem gente que responde a processos na Lava Jato, mas em contrapartida tem a Ana Amélia. Para você ter uma ideia, a Ana Amélia, assim como o Bolsonaro, foi mencionada pelo doleiro Alberto Youssef no processo da Lava Jato, nas delações premiadas, como um dos únicos 3 políticos de que não recorreram a dinheiro sujo da Petrobras. Então ela é uma figura ilibada, mesmo estando no PP, que é um partido bastante enrolado. O Alckmin foi falando isso para justificar de que não pode se generalizar toda a coisa. Ainda no campo da corrupção, ele foi questionado sobre o Aécio Neves e o Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo, o ex-governador de Minas Gerais, ex-prefeito de Belo Horizonte, que foi o primeiro preso, em maio ainda desse ano, no chamado escândalo Mensalão Tucano, e o Aécio Neves, que tem tudo que pesa nas costas dele. Ele foi questionado: bom, o senhor já é presidente do PSDB e ainda não pediu a expulsão dos dois? Aí ele falou: olha, é o seguinte, a justiça está tomando as providências. O Eduardo Azeredo não foi expulso porque está preso, mas ele já não volta mais, ele já está muito afastado. Diz que ele vai pedir pra sair. Porque já não tem mais cabimento ele continuar. Quanto a Aécio Neves, ainda não há uma condenação contra ele. Foi o que o Alckmin usou aí para justificar. Falou-se também sobre o Laurence Casagrande, que também está preso desde junho, era diretor da Dersa, na construção do Rodoanel. Para você que está fora de São Paulo, o Rodoanel São Paulo está num miolo, como se fosse uma gema de um ovo, e tudo que está ao redor é uma rodovia que liga todas as rodovias que ligam a essa gema, como se fosse um anel. Alguns trechos já foram cumpridos. O trecho norte, que liga as rodovias que estão aí ao norte dessa gema de ovo, vamos por assim dizer. Durante a construção, descobriu-se uma camada grande de rocha. O diretor, à época, o Laurence Casagrande, pediu mais dinheiro para implodir essas rochas. E aí o Ministério Público, com poucas provas, é necessário dizer, porque o próprio Ministério Público assim reconheceu, pediu a prisão, a justiça e tal, que aceitou essa denúncia, para falar: olha, peraí, ele tá pedindo muito dinheiro, não sabia que tinha essas rochas aí? Mas o PSDB se defende e fala: ó, o Laurence não tinha como prever que tinham essas rochas aí na construção, para construir a estrada e tal. Não é corrupção. Ainda está sendo investigado, mas preventivamente esse secretário aí do Alckmin foi preso, e isso pesou ontem na entrevista. Olha, Alckmin, o senhor fala tanto de combate à corrupção, mas tem um monte de gente enrolada aí ao seu entorno. E ele se defendeu falando: calma, a justiça tem que resolver, a gente não fica alisando os nossos e batendo nos outros. A gente tem que deixar a justiça tomar as próprias providências, aliás. Agora, o ponto que a gente separou hoje, na entrevista sobre o Alckmin, é do PCC. Aí o Alckmin deu uma declaração que realmente é bastante questionável, sobre o início de uma facção criminosa que nasceu aqui em São Paulo, tomou a conta do Brasil inteiro e tal. É o PCC, é o primeiro comando da capital.
O ponto alto foi quando perguntaram o seguinte: mesmo com os presídios de segurança máxima, porque o Alckmin disse que a gente tem tudo isso aqui, segurança máxima, revista, raio-x na entrada de cadeia e tal e coisa, um monte de coisa, aqui é o melhor estado para segurança. E os presídios são os melhores aqui do Brasil inteiro. Aí falaram, mas Alckmin, as lideranças do PCC, elas se falam mesmo de dentro dos presídios, de celas isoladas e tal e coisa. O PC foi tomando corpo, ganhando mesmo com os líderes presos. Como o senhor explica isso? Ele falou, não, isso não existe, isso não tem nada a ver. Aí a Renata Vasconcelos falou, o senhor nega essa realidade que os caras tomam decisões de dentro da cadeia? E ele respondeu. Claro, mas é óbvio, óbvio. Isso aí são coisas que vão sendo repetidas e acabam virando verdade. Explica para mim, como é que no Brasil tem 30 homicídios por 100 mil habitantes e no mesmo país, no país que tem a maior população, tem 8 homicídios por 100 mil habitantes? A maior facção criminosa do Brasil, nascida em São Paulo, com seus líderes ou chefes presos em São Paulo, continua operando, se expandindo pelo Brasil e fora do Brasil, e não tem comando de dentro das cadeias, sem bilhete apreendido, dentro de vaso sanitário, não tem. Nada. Nós temos scanner, nós temos controle, nós temos penitenciária de segurança máxima antes do governo federal. Tem regime disciplinar diferenciado, isolamento absoluto. Mas então o que Tanto é que nós reduzimos... Como a própria polícia encontra bilhetes encontrados em vasos sanitários, escutas feitas pela própria polícia. Você sabe quantos presos nós temos em São Paulo? 228 mil presos. Tá aí, frente a esses pontos que o Caio destacou pra gente da entrevista do Alckmin, Joel, o que fica pra você evidente aí? Nessa questão em particular do PCC, é um sujeito que tá na corrida e tem teto de vidro aí, né? Frente a todas essas acusações, né? Um partido que teve à frente do governo do estado por mais de 2 décadas, quer dizer, ele tem essa questão que se impõe mesmo, ele vai ficar nessa toada da defensiva e especificamente nessa questão do PCC em particular. Você acha que ele deu uma brecha aí para os adversários? Bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes. Olha, eu acho engraçado porque isso que deveria ser, do ponto de vista estratégico, pensando assim, eleitoral, um dos grandes trunfos do Geraldo Alckmin, que é a segurança, acaba servindo mais como uma frente de ataque contra ele, né, do qual ele tem que ficar se justificando. É muito engraçado isso. O São Paulo tem números de homicídios assim significativamente menores e vem caindo desde muito tempo, desde o início dos anos 2000, muito menores que o resto do Brasil, assim, e criou-se uma ideia, por exemplo, que isso teria sido por causa do PCC, né, porque o governo teria feito um acordo com o PCC em 2006, sei lá o quê. Isso nunca existiu. Os homicídios vêm caindo desde o ano 2001, na verdade, muito antes dessa data suposta do acordo aí. Por investimento em segurança, tem os presídios, o investimento em inteligência da polícia, a PM de São Paulo é muito atuante, levantando inclusive críticas, muitas vezes, de pessoal de esquerda, de direitos humanos e tudo. Infelizmente, às vezes a força letal tem que ser usada e a PM de São Paulo mostra isso no combate ao crime. Abusos talvez aconteçam, mas tem feito um trabalho aí que tem feito a diferença nos nossos índices de violência. Agora, de fato, o PCC é uma gangue que se originou em São Paulo. Acho engraçado, né? A Globo nunca fala o nome, né? Ela fala uma facção criminosa, mas é óbvio que a gente está falando do PCC. O PCC se originou em São Paulo, está se expandindo pelo resto do Brasil. Eu não duvido que tenha, assim, problemas dentro da prisão. Agora, me mostre prisão em outros estados. Por acaso tem mais segurança nelas do que em São Paulo? Como é que a gente compara a realidade do estado de São Paulo e outros lugares do Brasil? A ação do PCC em outros estados... bem ou mal, por mais críticas que a gente possa fazer ao governador de São Paulo, diz muito respeito também a quem está governando aqueles outros estados, né? No qual mas daí não é olhar pelo lado, o menos pior? Você acha que é isso mesmo o caminho que a gente deve o mundo inteiro fazer uma análise crítica dessa situação? Porque parece-me, pelo que o ex-governador de São Paulo, o candidato Geraldo Alckmin fala, ele não toma conhecimento de uma coisa que a população inteira sabe, que existe esse controle de dentro das grades, né? Essa questão dos bilhetes encontrados no vaso sanitário mesmo, a questão dos celulares, a questão da abordagem, como eles usam, a característica do ataque que os bandidos tentam, com essa questão dos sequestros, aí, burlar sequestro. Quer dizer, só o ex-governador é que não sabe disso? Daí tem que ver bem, né, Edgar? Tem que ver bem como é que é feito isso, qual o grau de comunicação que os presos e os líderes do PCC que estão presos estão tendo com o resto, como é que são as lideranças que não estão presas do PCC. Tem que ver isso direito. Eu não duvido que exista alguma comunicação, não seja zero, eu não acredito que seja zero, mas mesmo assim tem que ver qual o grau disso. E outra, uma coisa é o nosso mundo ideal, como a gente gostaria que o Brasil fosse. Nossa, um sistema de educação da Suíça, da Finlândia, sei lá, uma segurança do Japão, não sei o quê. Outra coisa é a realidade que a gente tem aqui.
e como é que a gente se comporta dentro dessa realidade. A gente tem uma realidade brasileira de poucos recursos, num Estado brasileiro quebrado, bem ou mal. Eu tenho muitas críticas, na verdade, ao governo de São Paulo, mas bem ou mal, o Estado de São Paulo é um Estado que não foi pro buraco junto com os outros. As contas estão em dia, a segurança está funcionando, está muito melhor que qualquer outro lugar, os serviços públicos também, compara qualquer coisa, as estradas, sei lá, compara qualquer coisa, estamos muito melhor que o resto do Brasil. E por isso eu acho engraçado que o Geraldo Alckmin, que a gente esperaria que seria uma candidatura agressiva de dizer, olha aqui temos uma coisa a ser feita, acaba sempre adotando uma postura muito defensiva, né? Sim. Tá sempre tendo que se explicar aqui, se explicar ali. Grande parte dessa entrevista foi sobre corrupção, escândalos aqui, ou do Rodoanel. Quantas vezes eu já ouvi discutir esse chão rochoso do Rodoanel? Eu não acredito. Eu tenho uma outra visão. Isso é a corrida presidencial do Brasil. Segura aí. Eu vou segurar, mas depois segura um pouquinho, Caio. Quer concluir, Joel? Mas é isso, uma postura muito defensiva de maneira geral, tem que responder muitas acusações e não está sabendo mostrar feitos que eu acho que o Estado de São Paulo teria para mostrar. E daí sim tornaria talvez a candidatura do Alckmin mais competitiva. Quem sabe na televisão isso mude, até agora não mudou. Eu vou para Brasília ouvir Zé Maria Trindade, que está acompanhando nossa conversa. Trindade, eu vou pegar aqui uma palavra usada pelo Joel na sua análise aqui, que foi agressividade, né? De que se esperava e que o Alckmin poderia ter uma postura mais agressiva, mas observando também a entrevista, o Trindade, ele focou ali e mirou um certo eleitorado afeito aí ao candidato Jair Bolsonaro. O que você tem a dizer pra gente a esse respeito e se você detectou também essa estratégia na maneira de se comunicar do Alckmin? Bom dia. Pois é. Bom dia a todos. Logo no início a gente falava sobre a postura dos entrevistadores, né, nessa série de entrevistas, e a postura está sendo a mesma, né? Eles partem para cima. E é assim o novo paradigma e deve ser assim a nova postura jornalística. Essa é a indicação, é partir para cima mesmo. Agora, Edgar, eu vi um candidato encurralado, ele, como disse o João muito bem, né, que teria como defesa a sua gestão, acabou sendo vítima da própria gestão, só que Geraldo Alckmin é racional e esta é uma eleição emocional. Ele não consegue falar a língua do povo, ele fala uma frase com 5 siglas, ninguém entende exatamente o que ele fala. Então, essa é a dificuldade dele. E ele, encurralado, tentando explicar, ficou preso ali à defesa e não conseguiu deslanchar, não conseguiu fazer uma defesa que é óbvia, mostrar o quadro de segurança econômica que tem São Paulo. Os estados estão atrasando os salários, né? São Paulo é um dos raros estados do país em que está no azul. Está no azul, São Paulo. Então ele não conseguiu mostrar isso, não conseguiu na área de segurança dizer que se mede segurança não é pelo número de crimes, mas o número de crimes relacionados ao número de habitantes. Ele não conseguiu mostrar isso. Então, ele foi encurralado, ficou muito mal e foi o pior até hoje das entrevistas no Jornal Nacional. Ele não sabia nem sobre a inauguração de metrô que está para acontecer e ele não tinha noção. Foi mal informado ou não soube se explicar. O certo é que ele foi encurralado e ficou muito difícil de explicar ali. Agora, o que pesou mesmo naquela história de ideia de que ele se aliou a corruptos e a partidos que têm explicar para ganhar esse tempo de TV. Vocês me permitam discordar, acho que até é saudável para o debate, cada um tem do seu ponto de vista diferente um do outro e assim que se soma uma grande conversa e forma uma ideia. Eu vou discordar do Zé Maria e até um pouco do Joel, porque o Alckmin, ele falou da data de inauguração do metrô, ele falou sexta-feira agora, ele falou do tanto de estações que ele aumentou. Sobre os homicídios por 100 mil habitantes, ele também falou, quando ele foi questionado, mas você não conseguiu baixar, os números são altíssimos. Ele falou, bom, os especialistas dizem que o PCC é que parou de matar. Ele falou, não, como é que você me explica então? Eu saí de 13 mil para 3 mil por 100 mil habitantes, ele deu esse dado. E os salários em dia, ele também deixou bem claro. Ele falou, o Estado de São Paulo paga rigorosamente em dia, ninguém está atrasado apesar da crise. Ele deixou claro esses 3 pontos. E eu acho que ele não tem um tom agressivo, como o Bolsonaro, por exemplo, de pegar a granada, a faca no dente e falar, vem cá, ô Bonner. O Alckmin, o resumo é isso mesmo. O Alckmin, ele é tão diferente que ele foi, não vou colocar calúnia a palavra, mas
foi mencionado com um dado incorreto. A Renata Vasconcelos falou, olha, você é apoiado pelo partido do Collor, Fernando Collor de Mello, ele está te apoiando. Como é que o senhor explica? Eu vou lembrar aqui para os nossos telespectadores a ficha criminal do cara. Ela começou a falar e o Alckmin ali parado olhando. Aí quando ela começou a falar por muito tempo, ele veio e falou, Renata, aí ela até foi um pouco grosseira na minha visão, me permita terminar. Aí continuou dando a ficha. Quando ela terminou, aí ele falou na calma dele, esse dado, o Collor não me apoia e tal e coisa e tal. Já era, se fosse o Bolsonaro, já no começo ia ter falado, tá louca, o Collor não me apoia nada, coisa nenhuma, não sei o quê. Um outro exemplo que eu uso pra mostrar essa parcimônia do Alckmin foi quando ele teve um embate com o Dória no ano passado. O Dória era o pupilo dele e nitidamente estava ali numa briga e ele jogando um xadrez. É mais ou menos como aquela luta entre Muhammad Ali e o George Foreman. Todo mundo falava que o George Foreman ia ganhar porque estava com toda aquela energia e o George Foreman e o Muhammad Ali segurou, até que no fim ele que acabou ganhando. Vamos lá, Trindade, para fechar aí, uma linha. É isso mesmo. Falta a Geraldo Alckmin a agressividade necessária nesta campanha eleitoral. Não está nada racional, está mesmo emocionalizada. E está difícil esse discurso. Mas as últimas pesquisas indicam que está tudo ali na mesma linha e está difícil prever qualquer resultado. Isso, Edgar. Obrigado, Trindade. Um abraço para você, meu querido. Bom dia a todos.